Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, adorar, exaltar o teu santo e poderoso nome. Pedimos, Senhor, para que o Senhor conduza, Senhor, essa reunião. Me apresenta aqui, Senhor, como um sacrifício vivo ao teu dispor. Senhor, um sacrifício santo, agradável, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Quero, junto com os meus irmãos aqui, nos expormos, Senhor, a tua palavra. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos transforme, que o Senhor traga a verdade, a repreensão e a correção, que o equipar, Pai, para toda boa obra, nós possamos, Senhor, cumprir o teu chamado, para que nós possamos cumprir, Pai, a tua vontade, para que nós possamos, Senhor, estabelecer o teu reino, e vindo o teu reino, venha a tua justiça, e vindo a tua justiça, Senhor, a cura, a libertação, a shalom, ela se estabelece. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, pedir, Senhor, as virtudes e o poder do sangue e do nome de Jesus sobre nós. Em nome de Jesus. Obrigado, papai. Amém. Aleluia. Shalom, queridos, tudo bem? Eu tive uma luta ali com o tal do despertador. Ele ficou muito baixo e eu não ouvi. E como ontem nós fomos repousar muito tarde, mas cá estamos juntos aqui, né? Não deixamos a oportunidade de nos expor a palavra passar, né? Vai dar certo. Já deu certo, né? Amém? Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós vamos para Marcos capítulo 5. Aleluia. Alguém pode ler até o verso 14? Quem pode ler para nós? Hoje nós vamos fazer um participamento. Quando a gente participa, amados, a gente retém mais, sabia? E a gente passa. Existe até um tipo de discipulado aqui que eu quero logo voltar a fazer. É um discipulado onde muitos participam. Quem pode ler para nós? Do verso 1 até o 14. Só olhar na tela e falar. Ou então olhar na sua Bíblia aí e tá bom, né? Fique em paz. Nicolas está memendo. Espírito, Espírito, que desce com... Alguém pode ler para nós? Como é que tá aí? Hoje cedinho é complicado, né? Acho que no próximo organizo aqui a gente faz, eu peço para... dos 5, do 1 ao 14.
paz seja convosco, né? Do Peraí, só 1 um ao pouquinho. 14. E chegaram ao outro lado do mar, à província do Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender? Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e corrente, e essas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se como pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjurou-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram os endemoniados, o que tiveram a legião, assentado, vestido em que perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto encontraram-lhes e que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes e saísse da sua terra. Até aqui, pastor? Isso. Aham. Obrigado, Priscila. Deus abençoe, estabeleça cura sobre você, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. A primeira expressão ali que nós vamos ver é essa expressão da cura do endemoniado, né? Aliás, Marcos capítulo 5, um panorama geral ali, ele vai trazer três coisas, né, principais, três pontos centrais ali, são três grandes libertações, onde Jesus confronta ali forças que oprimem o ser humano, demônios, doenças e morte. Então aqui nós estamos falando sobre o gadareno, o gesareno. Qual a diferença? Pastor, por que em algumas traduções vai estar gesareno, outras vai estar como gadareno? Irmãos, faz parte da mesma região. Mesmo quando você falar assim que você tem Goiás, Goiânia fica dentro de Goiás e dentro de Goiânia tem um bairro tal, tudo faz parte, o bairro faz parte de Goiânia e Goiânia faz parte de Goiás. Tudo está na mesma
região. Então você tem ali essa expressão ali de Gadara, Gesara e Gergesa, que fica ali próximo. Então, por isso, tem essa nuance aí, essa hora aparece um, hora aparece outro. Mas é porque faz parte, como se fosse a região metropolitana, né? Ali uma província ali. Ok? Agora, vamos lá. Marcos capítulo 5, aliás, nós vamos ver essa questão aqui dos gesarenos, né? Um homem, eu encontro um homem possesso de espírito imundo, no qual havia nos sepulcros nem mesmo cadeias, alguém poderia prendê-lo. Então era um homem que estava debaixo de um cativeiro espiritual, era um homem que estava debaixo de uma possessão. Quando nós vamos para dentro do universo da libertação, nós vamos ver que existem 3 níveis principais de atuação. Tem a possessão, ou cativeiro, que nós chamamos de cativeiro, onde a pessoa está cativa. É como se ele não tivesse mais controle de si e ele vivesse em função das sugestões e do controle dos demônios, né? Então, um demônio de prostituição leva a pessoa sempre a se prostituir e ela é forçada a isso, é como se ela não tivesse força para resistir e ela é levada a isso, né? Um demônio na área do vício faz com que essa pessoa ela se intoxique e ela fique ainda mais comprometida com ele. Um demônio ligado à automutilação leva a pessoa, é como se a pessoa ela não tivesse controle, ela não tivesse ali a sua razão, o seu domínio próprio bem estabelecido. Então acaba havendo interferências e daqui a pouco um controle total. Existe um outro tipo chamado opressão. A opressão é de dentro para fora, né? Aliás, é de fora para dentro, né? Então, o inimigo vai jogando setas, sugestões. É como se fosse assim, vamos pegar um exemplo ali. Você tem um prédio, aí você tem a parte de fora, aí você tem a portaria, né? Está dentro do terreno do prédio, aí você tem a, o prédio em si, ali, o corredor, e você tem dentro do apartamento, né? Então, o inimigo, enquanto ele está latindo do lado de fora ali, beleza, não tem o que fazer, né? Mas existem momentos em que acontece algo que faz com que ele entre ali na portaria. Ele está mais perto, mas também não pode te alcançar. E aí vai dando lugar, de repente ele pega, entra, sobe o elevador e vai para a porta, ele fica batendo ali, batendo o pé, batendo a mão, tentando entrar de alguma forma, tentando te convencer de um jeito, tentando te convencer de um outro. Aí você acaba cedendo, abre a porta e aí ele entra. Aí o que vai acontecer depois que ele entrou, Deus sabe o que acontece, né? A gente não tem controle. Um espírito maligno, um espírito imundo, ele vamos dizer assim, ele vai usando uma criatividade maligna para poder oprimir a pessoa. Então, aqui diz que esse homem, ele vivia nos sepulcros. Ele não conseguia se ver livre ali, né, daquelas amarras. E aí fala que ele se feria com pedras, ele se prejudicava, ele se mutilava, né, clamava em alta voz que tenha contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, né? Então, como é que é esse negócio, Jesus falando com o demônio ali, né? Quando de longe viu, Jesus correu e adorou, exclamando em alta voz, né? Então, o que é isso?
né? Jesus falando com o demônio se prostrando ali, como é que é isso? Amados, eles não têm escolha. Diante da majestade de Jesus, eles têm que se prostrar. Não tem como eles permanecerem de pé, eles estão ali. E aí ele fala, Jesus, conjuro-te que não me atormentes, né? Eles já estão julgados, já sabem do destino deles, estavam ali de forma ilegal, né? Vamos dizer assim. Quando falo de forma ilegal, o corpo humano não foi feito para ser morada de demônios, mas sim para ser templo do Espírito, casa de Deus, né? Então, vamos dizer assim, se fosse uma casa normal, né? A casa ela tem cozinha, ela tem quarto, ela tem sala de estar, ela tem ali. Então, a cozinha ela vai falar dos apetites, né? Das buscas, dos desejos do alimento. Aí você tem a biblioteca, né? Que vai falar dos pensamentos, dos sentimentos, dos conhecimentos. A casa ela tem a sala de estar, né? A comunhão. A casa ela tem o quarto, o lugar da intimidade, o lugar onde os sentimentos, os pensamentos, né, estão ali, precisam ser expressados. Você tem o banheiro, né, tá ligado à consciência, né, é necessário também o lugar da consciência e da libertação. Enfim, essa casa ela não pode estar cheia de intrusos, ela precisa estar cheia do espírito, totalmente rendida a ele. E aí, esse homem não tinha mais juízo. Esse homem, ele não tinha mais o senso, a vontade. E Jesus dissera, né, perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião. Então, uma legião, amados, por exemplo, dentro do contexto romano, pode ter entre 2.000 e 7.000 soldados. Então, imagina, 2 a 7.000 demônios oprimindo a vida de um homem. Imagina quantas personalidades se expressavam ali, né? Então, demônios de um jeito, né? Ora, um subia, falava pela boca, e de repente outro, de repente outro, de repente outro, de repente outro. Esse homem estava totalmente desfigurado na sua identidade. Então, por isso, o que acontece, amados? Muitas vezes o Senhor vai trazer ali as possibilidades, né? O homem, quando ele está debaixo desse jugo, ele não consegue ter controle de si. Existe um nível de opressão, de Eclesiastes capítulo 7, verso 7, que diz que a opressão faz endoidecer até o sábio, né? Então é de fora para dentro e fica ali atacando, 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 para tentar ganhar espaço e aproximar ali dentro do apartamento, né? Sair lá da rua, entrar na portaria, e da portaria entrar para dentro do corredor, e do corredor entrar para dentro da casa e fazer e tomar controle. Mas Jesus estava ali. Então não havia opressão maior do que a presença de Jesus, e ele poderia libertar, e ali ele o fez, né? E rogou, esclarecendo que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali uma manada de porcos, os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, e Jesus permitindo, e saindo dali, os espíritos imundos entraram nos porcos e mandaram a manada, cerca de 2.000 precipitou-se o despenhadeiro abaixo, dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade, pelos campos. Então, amados, como é assim? Jesus atendeu a um pedido dos demônios? Não era bem isso que a palavra está falando ali. Mas vamos ter aqui uma ideia. Naquela época, Marcos, dentro do contexto dos judeus, dentro do contexto da lei, criar porcos era ilegal. Criar porcos era algo imundo. Era algo, para você ter noção, eles não poderiam ter porcos na terra, tendo contato com a terra. Sabe o que eles faziam?
eles faziam um lugar suspenso, olha o jeitinho que eles davam, um lugar suspenso, e esse lugar suspenso eles criavam os porcos. Então, não tinha contato com a terra, e eles eram meio que criados nas alturas ali, né, num giral, sei lá, num lugar. Olha só que doideira, né? Então, eles não consumiam, mas vendiam para povos vizinhos. Eles não deixavam ter contato com a terra e criavam o suspenso, davam um jeitinho. E Jesus, olhando aquilo, ele falou, não, vai. Né? Então, trouxe ali um nível de prejuízo, porque o povo estava em desobediência. Estava ali numa situação, e Deus, Jesus ali trouxe dá-se a entender que Jesus trouxe ali uma lição também. Então, é muito forte, muito interessante. Né? Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se num despenhadeiro abaixo, dentro do mar, onde se afogaram, e os porqueiros fugiram e anunciaram os campos. Nos campos. Então, dá-se a entender também, amados, que existem espíritos malignos que trabalham a nível de território. Então, eles estavam operando ali, e de certa forma existe aí esses agrupamentos de demônios por níveis de interesse, por portas abertas ali naquele lugar. Você vai ver que existem lugares que são mais violentos, existem lugares que são mais pacíficos, existem lugares que são pontos de drogas, são pontos de prostituição, são lugares marcados pela iniquidade de uma forma diferenciada. E aí, esse lugar também é um lugar que estava com esse agrupamento, essa força, essa atuação maligna na vida de um homem que também representava aquilo que estava atuando naquele lugar. Interessante, né? Então, demônios, eles amam possuir pessoas e gostam de lugares, né? Então, inclusive, ele gosta de chamar o ser humano de sair da minha casa, né? Olha a audácia, né? Chamar a pessoa de casa. Não somos casa de demônios, somos templo do Espírito Santo. Existem estruturas que precisam ser quebradas, né? E nós sermos livres aí, né? Então, não existe força maior porque o poder do Senhor e a presença de Jesus, eles não conseguem resistir, né? Então, esse demônio, esse agrupamento de demônios fazia com que esse homem se ferisse, né? O reino das trevas conhece a presença de Jesus, não tem como resistir, não consegue ficar. A legião, né, essa unidade romana aí de 2 a 7 mil soldados, né? Então, o que isso representa? Uma opressão intensa, perda da identidade, esse homem já não se reconhecia, não reconhecia sua família, e a fragmentação interior ali, né? Então, onde o diabo governa, tem confusão, tem divisão, tem perda de identidade. Então, é isso aí. Vamos continuar lendo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo aí? Quem quer falar acerca disso? Com a verdade que... Ou escrever? O que mais chama atenção aí nesse texto, né? Né?
fez eu me apaixonar. Eu tinha dúvidas sobre os porcos, mas o Senhor já explicou. Amém. Glória a Deus. Vigiar as portas de legalidade. Sim. Ok, vamos continuar então? Então saiu o povo para ver o que sucedera e indo ter com Jesus, viram endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceu endemoniado acerca dos porcos. Entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que for endemoniado que deixasse estar com ele. Porém, Jesus não permitiu, mas ordenou: vai para tua casa, para os teus, anuncia tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, aquele que recebeu o milagre, aquele que recebeu a libertação, agora está sendo um propagador da mensagem, está sendo um propagador do seu testemunho, e muitos estavam admirados. Irmãos, é uma coisa assim, um paradoxo, né? Ora, Jesus manda, ó, não fala nada para ninguém, ora, Jesus fala, ó, testemunha, ó, mostra para o sacerdote, ó, faça isso, né? Interessante. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado para o barco e para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés insistentemente, suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Aí no meio do caminho aconteceu um negócio. A grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu com certa mulher, havia 12 anos que havia sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera em mão dos médicos e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Logo, estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? E respondeu os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada, tremendo consigo, e nela operava, veio e mostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, e disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Uau, olha só que interessante, amados. Amados, vamos lá. Uma mulher, quando ela estava nesse estado, ela era considerada como imunda. Ninguém poderia tocar ela, e ela não poderia tocar ninguém. Então, era um risco e, ao mesmo tempo, era uma afronta, né? Então, olha só, amados. Essa mulher profetizou, né? Ela declarou, ela falou: olha, eu vou, e quando eu tocar, eu vou ser curada. E ela foi com muita fé. Amados, tem muitas vezes
fé que nós temos, por exemplo, nós estamos dentro de um propósito de libertação, de cura, né, de milagres, sinais, grandes coisas extraordinárias ali podem acontecer. O ministro, ele pode estar carregando uma virtude, ele pode estar carregando unção, essa unção, ela se estabelece. Mas existem pessoas que ficam passivas. Se a pessoa me chamar para orar, é porque Deus quer me curar, é isso, aquilo. Não, irmãos, essa mulher, ela arrancou a unção de dentro de Jesus, pela fé e por tocar. Ela, entendeu? Alguém de mim saiu virtude. Então, irmãos, existe a forma passiva, onde você vai lá na frente, recebe uma oração apenas, e existe aquela pessoa que ela vai com muita fome, com muita sede, e é, 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 ela arranca, ela toma posse, ela dá aquela unção de Deus e já volta com a cura. Então, muitas vezes nós temos que ter isso. Sempre quando nós formos para uma fila de oração, sempre quando nós formos para um propósito de, de cura, libertação, já vai com essa intenção. Senhor, eu vou lá, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, esse mal não vai mais pegar a mim, não vai pegar mais minha família, quando eu for lá vai ser quebrado. Você vai criando essa santa expectativa, num culto de domingo, num culto seja ele qual for, já vai profetizando, já vai declarando, Senhor, olha, eu creio que quando chegar lá haverá cura, milagres, sinais, maravilhas. O Senhor vai me usar poderosamente nesse sentido, ou do Senhor eu vou ter respostas para isso, para isso, para isso. O Senhor vai usar alguém. Eu creio que uma porta vai se abrir, que alianças vão ser formadas, que todas as barreiras vão ser quebradas, entendeu? E essas virtudes são estabelecidas, essa resposta é estabelecida. Mas não, irmão, muitas vezes nós vamos para o culto, vamos lá, às vezes vai com preguiça. O reino é tomado à força, desde os dias de João Batista. O reino é tomado por esforço. Então, os que são esforçados se apoderam dele. Então, o que o reino tem? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então, tudo aquilo que está fora da palavra, fora da justiça de Deus, começa agora a ser alinhado à palavra. Tudo aquilo que está fora da vontade começa a ser alinhado. Tudo aquilo que está tirando a sua paz começa agora a restaurar a paz, né? Então, é isso. Então, que exemplo, né? Então, muita gente apertava ali. Tava ali, o senhor recebeu o milagre, beleza. Deixa eu ver o que está aqui, né, que está acontecendo. Tal. Essa mulher não, ela foi de forma intencional. Você precisa ir, jamais, irmão, nunca mais vai para um culto, nunca mais vai para uma reunião, nunca mais vem aqui de forma, eu vou lá participar de mais um videozinho de YouTube, Não, irmãos, aqui é um desafio transformacional, um desafio de transformação, de colocar, de falar, Deus, olha, eu não tenho fé para isso. Senhor, olha, eu estou sendo repreendido na palavra e sobre isso aqui, eu vou mudar minha postura. Entendeu? Então, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro, irmãos de Tiago, João. Chegando na porta, à casa do chefe, na sinagoga, viu Jesus alvoroço, que choravam, pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, mas apenas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, entrou
que estava lá, tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Mandou que lhe dessem de comer a menina. Olha só, né, cara? Que doideira, né? Aqui Jesus falou: ó, ninguém, não fala pra ninguém. Aí no outro lá ele fala pra todo mundo. Ah, interessante, né? Misterioso. Então, aqui, amados, que interessante, olha só. Por causa desse atraso lá, a menina morreu. Aí eu podia falar, né? Ah, não precisa ir não, chefe. O mestre já morreu mesmo, vamos enterrar, vamos cuidar do, né? Jesus, não, 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 não. Vamos lá. E aí, porque estáis em alvoroço e chorais? E aí, quando ele falou que a menina não está morta, mas apenas dorme, riam dele. Então, amados, Jesus colocou todo mundo para fora. Sabe, irmãos? Existem coisas que não acontecem num lugar porque tá ali cheio de gente. Mas chama caçoadora, é uma pessoa cheia como é que eu vou dizer, zombadora, né? Então, ele não tem fé para um milagre e também fica contaminando a fé dos outros, né? Então, o que eles precisavam? Precisavam do pai, da mãe e dos seus discípulos ali para cooperar. E mandou todo mundo para fora. Tomou o pai, a mãe da criança e declarou palavra de vida. Amados, vamos lá. Um profeta, ele não poderia ir em velório de morto. Sabia disso? Então, não tinha a possibilidade de Jesus ir na casa de alguém morto e não aconteceu alguma coisa lá. Então, uma coisa iria acontecer: ou ele não era profeta, ou a pessoa tinha que ressuscitar. Não tinha outro jeito. Entendeu? E foi o que aconteceu. Então, Lázaro ressuscitado, a menina aí, né? Talita cumi, ressuscitou. E aí, irmãos, eu gosto muito de Marcos, porque Marcos é um livro que ele já começa com, vamos dizer assim, entre aspas, né, maneira de dizer, tiro, porrada e bomba. É milagre, é sinais, é cura, é libertação, demônio que sai, a gente liberta, a gente voltando para a família, a gente anunciando, é gente que estava morto vivendo. É um negócio maravilhoso, né? Então, é algo transformador. Aleluia. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Aleluia! Aleluia. Amém, amados? Então, com isso, nós terminamos aqui o nosso capítulo 5. E amanhã nós vamos para o capítulo 6, se o Senhor permitir. Daí voltamos na semana que vem. Então, amanhã ainda tem, tá? E depois só na próxima segunda.
Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esse dia seja um dia maravilhoso, que você continue crendo, continue profetizando sobre esse dia, assim como essa mulher fez aí, tocando nas vértices. Senhor, olha, esse dia vai ser diferente. Esse dia eu comecei de uma maneira diferente, ele vai terminar de uma maneira diferente. Eu creio que eu receberei virtudes do Senhor, que milagres vão acontecer, né? Que o Senhor trará libertação, trará cura, quebrará toda a expressão de morte, em nome de Jesus, e nós vamos avançar. Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus.